Bom, parece que agora está gravando. Tava com problema aqui. Bom dia, não sei se hoje é segunda, se é quinta, como é que vai ser isso aí. De qualquer forma, bom dia e boa semana. Acabamos de ver o que nós chamamos de iluminismo, sociocratas, liberais e tal. Agora nós vamos lá para o capítulo 31. Está na página 192, que é o texto, e na 372, que é esse esquema aqui que eu pretendo seguir. Ele fala sobre a formação dos Estados Unidos. Para trabalhar disso, ele divide em dois grandes momentos. O período de formação, que é colonização, e depois a independência. Como eu não sei como é que eu vou gravar aqui para poder colocar para você, se vai ser no WhatsApp, se vai ser no plural, eu vou fazer a divisão também. Então eu gravo uma parte, tá? Depois a outra, tá? Não tudo numa aula só. Se eu resolver postar tudo junto, eu coloco as duas aulas ao mesmo tempo para vocês verem. A primeira parte, seguindo esse esquema aí, vem da colonização. Então, colonização inglesa na América do Norte são aquelas 13 colônias. Primeira coisa marcante, a colonização inglesa foi tardia, ou seja, se comparada com a colonização ibérica, ou seja, com os portugueses e espanhóis, ela começou muito mais tarde. Você pensa que o Colombo chegou aqui na América em 1492, pensa que Cabral está aqui em 1500. Em 1530 os portugueses resolvem colonizar o Brasil. Em 1519 o Cortés já está no México. Em 1532 o Pizarro já está no Peru. Então, a primeira colônia inglesa é de 1607, chamada de Virgínia. Então é bem depois, tá? E chamada Virgínia por conta da rainha da Inglaterra, Elizabeth I, chamada Rainha Virgem, que tinha morrido há pouco tempo, se não me engano, 1603. Bom, por que foi tão mais tarde, né? Nós já vimos aqui o pioneirismo português. Portugal já havia resolvido seus problemas internos, seus conflitos, aquela coisa toda, formado um Estado nacional. E a Inglaterra estava em guerras ainda. Destaque aqui para a Guerra dos 100 Anos e depois a Guerra das Duas Rosas. E na sequência vamos ter outras, né? A própria Guerra Civil, Guerra da Revolução, né? Puritana, gloriosa, etc. Bom, a segunda grande colônia aí, o segundo grande momento, é a Nova Inglaterra em 1620, essa com a ação dos puritanos. Mas eles vieram, tá? Por que os ingleses resolveram então vir para cá? Primeiro motivo, interesses mercantis. Não aparece muito, quando ninguém fala, porque é muito evidente entre português e espanhol, e isso no inglês não é evidente. Não é porque eles não acharam os metais preciosos aqui, mas havia um interesse. O segundo é enclosures ou cercamentos. Aqueles cercamentos que começaram no final da Idade Média, agora estão intensos. Na prática significou o avanço do capitalismo no campo, cercamento das terras, expulsão das pessoas, colocado lá a ovelha, sobretudo a ovelha, né? A lã e tal. E as pessoas, os camponeses, perderam o seu sustento, aquilo que ele vivia, de onde ele tirava a vida dele. Então provoca o êxodo rural. E esse êxodo rural significa muita gente na cidade, significa desemprego, significa aumento da pobreza, que pode estar ligado a mais questões sociais, revoltas, etc. Então vir para a América era uma forma de encontrar uma nova vida, uma oportunidade e tudo mais. Terceiro motivo, as perseguições religiosas, que podemos colocar junto com perseguições políticas, porque a religião e a política estão muito próximas ali, principalmente desde do rompimento, né, com o Papa, quando é criada a Igreja Anglicana, que nós também já vimos. Então aqueles que não eram de tal religião começam a ser perseguidos. Então vem para cá católicos, vem luteranos, mas principalmente calvinistas, que lá na Inglaterra serão chamados de
puritanos. Na sequência, então nós temos aí interesses mercantis, cercamentos, perseguições religiosas e os conflitos. Tá? Essas guerras que a Inglaterra tinha com outros países e os conflitos internos. Portanto, apesar de não ter um projeto colonial sistemático, eles estavam fazendo, né, a sua colonização. Também é interessante dizer que se eu falar que os Estados Unidos, a formação dele foi feita a partir de refugiados, eu não estarei cometendo nenhum pecado, mesmo que o Trump não goste. Mas foi. Os refugiados fugiam do quê? Da pobreza, da perseguição religiosa, da perseguição política, das guerras, dos conflitos. Como muitos refugiados nos dias de hoje ainda encontramos por aí. Tá? Vale uma atenção a essa relação. Tá? Até hoje os norte-americanos são vistos como terra de oportunidades. Já naquela época, ainda hoje, dependendo de quem governa, um pouquinho menos, né? Um pouquinho mais. Como foram feitas essa colonização? Então, dois grandes tipos, né? Duas formas. Nosso texto começa pelas colônias do sul. Tem um mapa aí também, na página 192, tá? Do nosso mapa lá, que mostra essas colônias. Primeiro, observe então, litorâneas. Então, a colonização inglesa na América foi litorânea, igual a de Portugal aqui, também litorânea. Diferente da Espanha, que foi interiorana. As colônias do sul caracterizadas pela plantation ou plantagem, como alguém gosta de falar. Mas é mais fácil encontrar a plantation mesmo, que é o latifúndio monocultor, voltado ao mercado externo, trabalho escravo ou escravismo. No primeiro momento, esse latifúndio monocultor é tabaco, tá? Depois predomina o algodão e terá até a plantação de arroz. As colônias do sul representam, obviamente, o maior interesse comercial, o maior interesse econômico do que as do norte. E por conta disso, não só, mas principalmente, vai ter aqui uma maior tolerância religiosa, portanto, menos intolerância, já que o motivo maior aqui é econômico. O trabalho, eu falei que é o escravo. Qual escravo? Escravo negro africano. Aquele que queria buscado da África para ser escravizado lá. Mas e o índio? Então, muito parecido com o Brasil, né? Plantation, escravidão do negro, muito parecido com o Brasil. Por isso descola aquela ideia de dizer que os norte-americanos deram certo, vamos dizer assim, muitos falam, porque lá era colônia de povoamento. Veja, aqui não era. Então, escravos africanos. E o índio? Bom, não aconteceu lá como aconteceu aqui com os índios, onde houve uma preocupação jesuíta com a catequese indígena, com as missões, que é o negócio todo, né? Ou as reduções na área espanhola. Então não há não houve, né, um projeto de catequização com os índios. Mesmo que no começo, né, uma aproximação aceitável, né? Lembra aquele negócio ações de graça, não tem? Aquela feriados, os índios e tal. Na verdade, era fuga, confronto. Tá? Extermínio, perdia as terras, tinha que ir embora. Valorizavam o luxo e valorizavam as festas. Observe também no mapa aí as colônias do norte. Aí é um pouco diferente. As colônias do norte foram colonizadas, sobretudo, ocupadas por religiosos puritanos. Não só, sobretudo. Dentre esses puritanos, um grupo se destaca, o grupo dos Quakers. Os calvinistas puritanos têm como destaque, no seu modo de ver o mundo, a predestinação e o trabalho. Lembra? Está predestinado à salvação eterna ou à danação eterna. Mas como é que eu sei se eu estou predestinado? Não tem como saber. Mas eles vão dizer que há uma possibilidade, que é o trabalho. Se você deu sucesso, se você está bem, então
é predestinado à salvação. O que eles querem aqui então? Vamos construir uma comunidade centrada no trabalho, então no esforço, no trabalho, não no luxo, e centrada também no temor e no respeito a Deus. É isso que eles vão construir aqui. É interessante? Só que nós vamos ter aqui um grau de fanatismo também bastante razoável, o que vai significar que quem não se enquadra aqui vai ter sérios problemas. Vamos ver isso um pouco mais à frente. Outra consequência interessante dessa questão da presença religiosa é a alfabetização. Os calvinistas defendiam a ideia, assim como os luteranos, de você ler a Bíblia, interpretá-la, diferente da visão católica, em que o padre fazia isso. Consequentemente, eu tenho que aprender a ler e escrever. Então isso foi muito bom, porque você aprende a ler e escrever, mas aí qualquer coisa você vai ler, escrever, vai interpretar inclusive a realidade. Isso é um sucesso. Tem alguns que falam assim, lá eles se preocuparam em construir escolas e aqui se preocuparam em construir cadeias e igrejas. Pode ser. Pequena e média propriedade. Lá no sul, latifúndio monocultor, que pequena e média propriedade e produção diversificada. Agricultura, pecuária, comércio, produção de pesca, produção de rum, diversidade. Mão de obra livre, enquanto lá é escrava, aqui a mão de obra é livre. Familiar, pode ser, toda a família trabalha ali. Ou uma servidão de contrato, também chamada servidão temporária. Pensa naquela pessoa que queria vir para cá, não tinha como, né? Não tinha recursos. Então entra num acordo, vem, trabalha aí 10 anos, está livre. Os textos falam 7 anos era médio, vamos arredondar para 10. Mas veja, não era escravo, né? Não ia para o tronco, não era coisa, não era tratado como objeto, não podia ser vendido, tá? Servidão temporária. O distanciamento da metrópole fez com que esse distanciamento político e geográfico, né? Mas político, não interferiam muito aqui, eles foram deixados com uma certa autonomia. Mesmo no sul, esse pacto não foi tão severo. Por quê? Porque tantos problemas que estavam acontecendo na Inglaterra, aqui foi ficando meio que solto, tá? Se lá eles faziam as suas assembleias, né, lá que eu falo é no sul, aqui no norte também vão criar os seus mecanismos locais de articulação econômica e política, inclusive com atividades mercantis, comércio entre as colônias, comércio com a Europa, e o que tem maior destaque, tem também um mapa, pode ver aí, ó, que é o comércio triangular. No mapa você percebe, eles vão até as Antilhas ali, né? Dali eles tiram o que eles chamam de melaço, vai ser transformado em rum, vai até a África, escambo, troca por escravos negros, vem para Antilhas de novo. Aí esse escravo você vai vender, obviamente, a maior parte vem até para o próprio Estados Unidos, né? Para as colônias do sul, com mais dinheiro, mais melaço, mais escambo, mais escravos, etc. Tá? Vale dar uma olhadinha no mapa que está aí. E acho que aqui já deu, né? Duas questões aqui que eu acho que falta, né? A primeira, a questão de frisar essa intolerância religiosa, que vai levar inclusive a acusações de bruxaria. O exemplo mais utilizado é justamente o da região de Salem, em Massachusetts, onde 200 pessoas foram pesquisadas, interrogadas, né? Mais de 20 mortos. 2 cachorros também foram mortos, né? Cúmplice das bruxas. Denúncias feitas por crianças de 9, 10 anos, né? Davam uns ataques lá, elas tal. Aqueles que estudam a história pela química vai dizer que eles comeram pão com fungo, né? E aí deu esses problemas, né?
O que importa é que para eles era o pacto com o demônio. 1692, 1693. Então as pessoas eram enforcadas, é a tal da Inquisição Protestante. Interessante que foi feito uma peça teatral nos anos 50 nos Estados Unidos, se não me engano, em 1953, chamada As Bruxas de Salem. Ora, nesse período, 50, essa década lá, era Guerra Fria. E nós tínhamos o que nós chamamos lá de macartismo, que era perseguição a quem era comunista, ou quem era contra o governo, que por ser contra já era chamado de comunista. Então eles faziam uma crítica a isso, mas ao invés de falar diretamente, para não ser preso, eles vão relembrar os casos de Salem, tentando denunciar o que acontecia naqueles anos. Foram feitos filmes também sobre isso, alguns legais inclusive, tá bom? E a última parte é, professor, onde é que foram parar as colunas do centro? Então as colunas centrais, que quase nem aparece aqui e tal, elas são do norte, né? Elas têm as mesmas características ali. O diferencial, tem um mapa aí, né? Naquele mesmo mapa tem lá o Nova Jersey, Pensilvânia, Delaware, esse negócio todo aqui, essas colunas do centro. Igual, o que ela tem de diferencial para alguém separá-las do norte, sobretudo do norte? É isso mesmo, não tem essa intolerância religiosa. Né? Então aqui não houve aqui um predomínio de puritanos, então a questão religiosa ficou mais solta, mais livre, portanto maior tolerância. É isso, vamos ver se deu certo aqui. Na sequência vemos a parte da independência, tá? Mais de 40 mil mortos.